Sejam bem-vindos a mais um encontro do Sala da Alma. Nós estamos aqui para mais um dia de estudo sobre a nossa alma. Estamos aqui com a pastora Márcia. Pastora, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Hoje nós temos um tema interessante aqui. Você já deve ter visto aí a hora que você abriu o estudo de hoje, Jogos Mortais. Eu já estou curiosa aqui, pastora, para ouvir essa aula de hoje e... que bom que você está aí. Muito obrigada pelos seus comentários. A gente fica feliz em saber que todos esses estudos têm dado um norte para vocês. Essa é a intenção, que cada um de nós possamos saber o caminho correto a seguir na construção aí da nossa alma. Se você não viu os outros episódios, estão todos disponíveis nas nossas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então vamos lá, pastora, para esse tema interessante, Jogos Mortais? Vamos, moça. Porque eu coloquei esse nome já, né, sugestionado, né, o filme, os adolescentes, os jovens, né, sempre assistem aí os episódios. E eu quis falar Jogos Mortais porque realmente é um jogo que mata. Mata tanto o indivíduo que pratica quanto a sociedade que o cerca, tanto as pessoas que o cercam. Por que eu falo de jogos mortais? Porque nós percebemos que desde que o ser humano se entendeu como bem e mal, ele começa a fazer jogos, né? Ele começa a trabalhar com jogos. A fuga da realidade, da verdade, é uma das coisas mais presentes na vida do ser humano. O ser humano, ele foge de toda a realidade, de toda a verdade. E eu quero falar sobre isso, né? Os sistemas, as invenções dos sistemas, das teorias, das conclusões, de todo o padrão, de toda a dinâmica, de tudo aquilo que as pessoas inventam para que elas venham fugir da verdade. E eu quis usar um exemplo bíblico, né, que é uma das pessoas que mais fugiu da verdade na Bíblia, que foi o rei Saul. Uma coisa muito interessante são verdades, verdades que se separam, sincidas. Uma coisa muito interessante é que existem pessoas que elas assumem uma porção da verdade como que se fosse um todo. Né? Então ela pega uma porção da verdade, mesmo que essa porção seja uma porção modificada por ela, e ela assume isso como se fosse um todo. Então nós vamos basear na escritura. Então eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 10. O que eu falo sobre o primeiro jogo? Eu falo sobre escondendo-se atrás das bagagens. Não é muito incomum você enxergar e vir pessoas que são servilistas, pessoas que atribuem a si mesmo julgos e fardos, pesos, obrigações próprias, alheias, maximizam situações com um objetivo. Isso é um jogo que a pessoa faz. Então vamos analisar. Toda pessoa que ela se trage de uma insegurança, ela tem dentro de si uma insegurança com respeito à exposição, com respeito a ela mesma, e ela não consegue enfrentar essa insegurança de alguma maneira, ela precisa atribuir a si mesmo julgos, fardos, pesos e bagagens para que ela possa se sentir no direito de estar no meio de uma sociedade. Existe um sentimento dentro das pessoas que é o sentimento da ausência do direito de viver. Existem algumas pessoas que sofreram tanto na infância de privações, tanto na adolescência, privações em todos os sentidos. Eu não falo apenas de alimento, de condição física, mas emocional e espiritual, e que elas não tiveram a oportunidade de acreditarem, de conhecerem, que elas criam dentro de si uma dinâmica onde elas não se sentem no direito de viver, no direito de estar, no direito de participar, no direito de ter, de possuir. Essas pessoas desenvolvem um jogo que atribui a si pesos, cargas, bagagens indevidas para que elas possam, por meio desse sofrimento autoimposto, elas possam ter esse direito. Então elas usufruem do direito de viver, do direito de participar, desde que elas carreguem fardos, pesos das outras pessoas e das situações. Em 1 Samuel capítulo 10,
quando Samuel vai ungir e apresentar Saul diante da sociedade israelita, a Bíblia diz assim, e fazendo-se chegar à tribo de Benjamim, versículo 21, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matra, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Então, que tipo de jogo é esse? Então vamos falar sobre Saul. Por que Saul se escondeu sobre a bagagem? Por timidez? Por medo? Por insegurança? Por tudo isso. Mas qual era o mecanismo que ele tinha dentro de si? A ausência da coragem, a ausência da condição de se apresentar diante do povo, se achando indigno, se achando não merecedor, não tendo fé para acreditar na escolha, não tendo fé para acreditar naquilo que estava acontecendo com ele. Então, o primeiro jogo que eu falo neste momento é sobre esse esconderijo sobre as bagagens. Quantas pessoas que por meio do ativismo, elas escondem suas inseguranças, elas escondem sua baixa autoestima, elas escondem várias situações particulares de si mesma por conta do quê? Por conta dessa atribuição exacerbada, exagerada do ativismo e do servilismo, que é uma doença neste século. Eu valho o quanto eu produzo, eu valho o quanto eu sirvo, o quanto eu sou útil. Então esse conceito, ele tem ultrapassado os limites dos conceitos e se tornado uma cultura social e até mesmo em alguns meios até uma religião, onde as pessoas elas ficam totalmente cegas e elas não conseguem ponderar sobre o jogo de esconder-se atrás da bagagem. Então, se você conhece alguém que faz isso, porque o objetivo do nosso Sala da Alma é não só oferecer a você um conhecimento precoce, um conhecimento bem básico sobre as questões da alma, mas também você ajudar-se e ajudar alguém também, né? Ter condições de ajudar alguém. Então, se você conhece alguém que faz uso de servilismo, que faz uso de um dinamismo extremo, de um ativismo e se esconde atrás de julgos, de bagagem, é necessário que essa pessoa seja ajudada. Por quê? Porque ela sofre de um sentimento de indignidade. Ela sofre de um sentimento onde ela não se sente à altura da sociedade que a cerca e ela sente que ela não tem direitos. Não tem direito sobre a vida, não tem direito de ser feliz, não tem direito de estar bem. Então, escondendo-se entre a bagagem é um meio dela pagar um tributo para poder existir. Pastora, só para a gente continuar a entender um pequeno ponto que a senhora disse, quando a senhora disse que essa pessoa ela atribui sobre si um peso de duas formas, tanto aquele que ela recebe da vida, situações e tal, que ela coloca o peso ainda maior, e ela fabrica também esses pesos? Ou... Não, ela toma do próximo. Ela toma do próximo. Ela carrega tudo aquilo que acontece com ela, é muito pesado, porque é muito atenuante, porque é muito linkado com o passado. Então, essas pessoas, elas carregam bagagem exageradas. Por quê? Porque tudo que acontece no presente, ele está linkado com o passado e comprometendo o futuro. Então é muito pesado. E além das cargas que elas carregam, elas pegam dos outros. Fulano está sofrendo, eu queria ajudar, mas eu não posso, por exemplo, ter o que eu tenho, eu não posso ser feliz dessa maneira. Olha o meu irmão, olha a minha mãe, olha o meu pai. Então, são pessoas que elas não se sentem no direito de ter as coisas e elas vão trazendo sobre si, não que nós não ajudemos as pessoas, você sabe que não estou fazendo uma apologia a isso, não. Eu estou falando sobre a carga, sobre o peso emocional que não resulta em nada. Se eu carregar o seu peso emocional e a sua carga, eu vou ser mais uma sofrendo com você. O que eu posso te oferecer é ajuda, e ajuda eu posso te oferecer quando eu não me sobrecarrego da sua carga emocional. Entendeu? Então, são pessoas que trazem cargas emocionais sobre si e elas se abatem ainda mais. O segundo jogo que eu quero falar é sobre o jogo que as pessoas cometem, tudo isso em Saul. As pessoas fazem o seguinte, não é incomum, Muzi, as pessoas
elas terem um comportamento agressivo, um posicionamento imperioso, uma face fechada, um comportamento de pouca conversa para adquirir respeito. As pessoas, elas criam uma separação entre elas e a sociedade que vive, e a família. E essa separação é para que as pessoas que estão ao redor dela possam ter aquele suposto respeito. Então, são pessoas que não demonstram sentimentos, são pessoas que não se dão a carinho, a atenção, a diálogo, são pessoas que são incisivas em suas ordens. Qual o objetivo? O objetivo é para que elas se escondam atrás dessa ação imperiosa, dessa ação máscula, onde ela vai ser respeitada através da ponderação, da sua seriedade, do seu comprometimento. E no fundo, essa pessoa está fazendo um jogo para esconder sua insegurança. Porque se eu sou uma pessoa segura, eu não preciso criar em você nenhuma impressão ao meu respeito. Se eu sou uma pessoa segura, eu simplesmente vou seguir o meu caminho, né? Eu vou seguir a minha trajetória. Eu não preciso da sua impressão. Se eu provoco em você e eu trabalho para criar em você qualquer tipo de impressão, é porque eu estou fazendo isso por conta da minha insegurança. Então, o que Saul fez? Quando ele ficou sabendo que os inimigos estavam ameaçando, né, uma cidade, e a Bíblia diz o seguinte, olha, em 1 Samuel, se você quiser acompanhar comigo, 1 Samuel capítulo 11, versículo de número 5. Saul vinha do campo atrás dos bois e disse, Saul, que tem o povo que chora? Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira, né? Muito interessante isso. E tomou uma junta de bois, cortou em pedaços e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor sobre todo o povo e saíram como um só homem. Então você percebe aqui que quando ele vê a ameaça dos inimigos sobre Jabes, o que ele faz? Ele usa o quê? Ele usa o sentimento que mais era superior dentro dele mesmo. Qual era o sentimento? A ira. Então, não surgiu dentro dele uma autoridade, não surgiu dentro dele uma situação assim de autoridade mesmo sobre o povo, de segurança. Surgiu dentro dele o quê? Surgiu dentro dele a ira, a fúria. Então ele quis impor que o povo pudesse segui-lo, que o povo pudesse batalhar, que o povo pudesse fazer aquela guerra por meio de uma ameaça. Então o que ele fez? Você observa aqui que ele toma uma junta de bois, corta em pedaços e envia aos termos de Israel dizendo assim: se vocês não estiverem comigo na guerra, é isso que vai acontecer com vocês. Então pessoas que fazem esse tipo de jogo com ameaça, sendo ela expressa ou velada, então esse tipo de ameaça faz o quê? A pessoa está escondendo a sua insegurança. Então ela esconde a sua insegurança para quê? Para que as pessoas que estejam ao seu redor sistematicamente trabalham como ela quer. Para quê? Para satisfazer as suas necessidades, os seus caprichos, as suas exigências e aquela barreira de temor e de medo. Por que isso é um jogo mortal? Porque isso mata o relacionamento de um pai com um filho, de um cônjuge, de um patrão com um funcionário. Isso mata qualquer tipo de relacionamento. É como se eu atacasse para que não voltasse para mim, né? Talvez a pessoa pense que ela faz uma defesa. É tipo assim, de um limite que a pessoa oferece, tipo assim, você pode chegar até aí, a partir daí você não chega mais. Então, as ordens dadas, as ameaças veladas ou expressas, elas vão contribuir para quê? Para que essa pessoa jogue com toda a sociedade. Todas as pessoas vão fazer o que eu quero, por meio da minha atitude, por meio do meu posicionamento, por meio da minha personalidade. Isso é horrível viver com uma pessoa assim, né? Uma pessoa
que ela não demonstra sensibilidade, ela não demonstra fraqueza, ela não demonstra o seu sistema natural mesmo, né? Tudo que ela demonstra é aquela imperiosidade, aquela situação austera, aquela situação fria, e para que as pessoas possam fazer aquilo que ela quer. Terceiro jogo, eu quero falar sobre uma outra ação de Saul, né? Então vamos lá, ele estava enfrentando no capítulo, 1 Samuel capítulo 13, uma guerra novamente com os filisteus. E o que acontece? Os filisteus veio num bando muito grande, né? Era um exército muito grande contra o exército de Israel. E ele ficou muito inseguro, ficou muito com medo. Era a primeira batalha, vamos dizer assim, se você observar no capítulo 13, era o segundo ano do seu reinado. A primeira batalha foi aquela da ameaça que eu falei para você, e a segunda era essa, assim, no sentido assim, uma batalha enorme e grande. E o pessoal estava muito com medo, né? Porque Saul não era uma pessoa, um líder assim que inspirava, um líder que inspirava segurança, que inspirava confiança. Porque ele era alguém que usava as suas emoções e os seus sentimentos para daí sair as ordens, né? Então não era uma pessoa que as pessoas sentiam ele, né? Então é muito importante você deixar-se, né, sentir, não uma abertura expressiva indevida, não, mas você ser uma pessoa humana onde você está, onde o seu corpo está, e as pessoas consigam, pelo menos uma parte, né, frequentar uma parte de você. Então a Bíblia diz assim, que o povo começou a esconder-se, o povo começou a ficar inseguro, começou a esconder, e ele começou a ver isso, ele começou a ver a insegurança do povo. Então, antes de toda a batalha, a nação de Israel fazia sacrifícios a Deus, né, para invocar o nome do Senhor naquela batalha, e quem podia fazer os sacrifícios eram apenas os sacerdotes. Saul era posto como rei, ele não tinha esse legado de sacerdote. Então vamos lá, quais são os jogos, esses terceiros jogos que as pessoas fazem? Eu quero falar de pessoas que por meio da sua insegurança, elas ultrapassam limites. Elas usam indevidamente os recursos que elas têm para poder suprir as faltas. Então, por exemplo, elas não conseguem analisar as suas falhas e as suas faltas e as suas inseguranças de uma maneira isolada. Elas percebem uma falha, o que elas fazem? Elas vão, pegam um recurso, seja ele qual for, não se encaixa, eu faço encaixar. Não é da mesma cor, eu pinto. Não é da mesma forma, eu enquadro. Você entendeu? Então elas pegam os recursos que elas têm e colocam ali, mas não é assim. Cada situação da sua vida deve ser tratada de uma maneira particular. Por exemplo, você é uma pessoa, vou dar um exemplo, tá? Muito simples. Você é uma pessoa que no seu casamento você não consegue dialogar. Você não consegue ter uma conversa com começo, meio e fim. Então o que você faz para suprir isso? Você usa um recurso seu, uma esfera sexual, uma esfera monetária, uma esfera de característica da sua personalidade para suprir aquela falta. Mas não vai suprir, vai ser um faz de conta, vai ser indevido, é um jogo mortal que mata esse relacionamento. Então, não é mais fácil encarar, mas lembra que nós começamos a falar sobre fuga, sobre jogos, sobre as pessoas que acostumam a fazer jogos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas, nós temos dificuldade de relacionamento com todas as pessoas. Mora dentro da mesma casa com uma pessoa que você vai ver a dificuldade de relacionar-se com ela. Mas a pior coisa que pode existir são pessoas que são viciadas em jogos. Ela joga o tempo todo, você não consegue ter a consistência da realidade da verdade dela. Então ela joga para poder esconder-se disso, ela joga para poder discutir com você ali, ela joga e vai jogando. Então você não tem a consistência daquela pessoa. Pastora, quando a senhora fala jogos, como que a gente poderia definir para quem está nos assistindo, assim, que nunca ouviu essa expressão a nível emocional? Como que a gente pode definir um jogo? Uma pessoa que faz jogos.
é isso que nós estamos falando. Os jogos é a dificuldade que a pessoa tem de encarar a verdade. E o primeiro jogo qual foi que nós falamos? Nós falamos sobre as bagagens. Então, pessoas que atribuem a si bagagens indevidas para esconder seu sentimento de inferioridade. Então, esse é um jogo. Segundo jogo que nós falamos, pessoas que usam a ira, comportamento agressivo para ter o respeito das pessoas. Por quê? Porque elas precisam que as pessoas façam o que elas querem. Terceiro jogo agora que nós falamos de Saul, qual é? É o jogo onde você não consegue admitir a sua insegurança com respeito a uma situação. Eu não sei fazer, qual o problema? Qual o problema de eu admitir que eu não sei fazer uma coisa? Qual o problema de eu admitir que com 54 anos que eu tenho, eu não consegui, eu não aprendi ainda uma coisa? Ué, eu vou aprender, eu tô viva, eu não morri ainda. A hora que eu morrer eu não aprendo mais nada. Né? Agora, eu tô viva, eu vou aprender. Não tenha paciência comigo que eu vou aprender. Então, essa condição de nós aceitarmos a nossa própria condição. Então, Muzi, a questão da pergunta que você fez, o porquê que as pessoas fazem jogos? Como eu disse no começo, as pessoas se escondem, assim como no Éden, se escondem através de aventais. Elas se escondem da realidade, e a realidade é a coisa mais construtiva que nós temos. Então, para que ela não encare aquela realidade, ela promove algumas situações. Jogo, porque o ser humano, né? Ele é habilidoso demais para fazer jogos. Você vê aqui em 1 Samuel capítulo 13, os hebreus começaram a fugir, e no versículo de número 8, esperou Saul 7 dias, até o tempo que Saul determinara. Mas o dia não acabou, o dia não tinha acabado ainda. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E disse: que você fez? Ele diz: eu vi que o povo ia embora, eu resolvi sacrificar. Mas espera aí. Você viu que o povo ia embora por insegurança e resolveu ultrapassar a sua margem, pecar, ultrapassar a sua linha. Então, quer dizer, até onde eu posso ir? Não, eu posso ir até aqui. Se eu for até um pouco mais, eu me estupro. Quantos estupros emocionais as pessoas fazem? Não estão nem aí com a alma, com o físico, com o espiritual, desde que... Mas escuta, você não está vendo que essa pessoa, ela está te provocando para você estuprar sua alma, para você se deteriorar. Não, mas eu quero essa pessoa, eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa amizade, eu preciso disso. Mas espera aí, você está se definhando, está causando um estupro emocional em você mesmo. Não estou nem aí, desde que eu consiga o que eu queira. Até mesmo nos relacionamentos, aqueles que a gente tem familiares, né, pastora? Porque às vezes, como a senhora disse, eu posso deixar essa pessoa ir, um amigo, alguém que a gente se relaciona no trabalho, mas isso dentro de uma família também há limitações, né, pastora? Há limitações, por quê? Porque você não pode exigir de mim aquilo que vai me destruir. O que eu posso fazer para salvar o nosso relacionamento e viver bem? Aquilo que eu faço em nome... até mesmo de um sacrifício, de uma abnegação, desde que não cause destruição à minha alma. Se eu começar a me defraudar, se eu começar a me destruir, então não é uma situação salvífica. Você, por meio das suas neuras, da sua miséria, está me destruindo. Então não é uma situação salutar. Então, o que eu falo sobre o terceiro jogo? É onde você sai do seu contexto, você sai dos seus recursos, você usa os seus recursos indevidamente para tapar uma situação. Não, aceite as situações, entenda, dedique-se a elas. Eu não sei dialogar no meu relacionamento, vou aprender. Vou começar, vou engatinhar, mas não faça. O que ele fez? Ele resolveu sacrificar para que o povo visse nele uma pessoa empoderada, uma pessoa que tivesse uma liderança, e pecou. Não, se eu não tenho, eu não tenho. Assuma as suas debilidades, isso é nobre. Assuma as suas características, até mesmo se você quer chamar de seus defeitos, assuma. Assuma, compreenda, trabalhe, mas não use métodos e jogos e maneiras para tapar aquilo
para fazer de conta algo que ninguém vai acreditar. E isso é tão perigoso, né, pastora? Porque as pessoas chamam isso de dinamismo, né? Quando as pessoas têm essa habilidade de fazer servir, como a senhora disse, né? Aquilo não cabe, mas eu faço dar, né? Dar certo. A habilidade é uma coisa muito proveitosa e boa, né? Quando a pessoa ela tem uma habilidade para poder ter uma estrutura e trabalhar com aquilo que tem. Tá, eu vou resolver um problema, então eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Essa habilidade de usufruir e usar adequadamente os recursos que possui é uma coisa. Agora, você não admitir a situação e usar meios para suprir isso é indevido. Agora, o quarto jogo que eu quero falar é uma coisa muito interessante entre os crentes, né? Eu quero falar sobre o voto de Saul. Saul estava em uma batalha do qual Jonatas havia tido um êxito, né? Ele havia tido um êxito e interessante que eu quero falar no capítulo 14, versículo de número 24. Ele queria vencer por toda a lei, por todo mundo quer vencer, né? Então o que ele faz? Ele causa uma maximização, um exagero. Então ele diz assim, estavam os homens de Israel... 1 Samuel 14, 24, já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo dizendo, maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos, por isso todo o povo se absteve de provar pão. Você já viu que coisa mais insana é uma pessoa proibir um exército de se alimentar numa guerra? Tem coisa mais insana do que isso? Mas ele fez isso por causa de um abuso religioso. Então ele diz, eu vou fazer um voto, uma conjuração diante de Deus, eu faço esse voto diante de Deus, e então Deus vai partir mais para o meu lado. Então ele pensa ali, né? Ai, que pessoa espiritual, ai, que pessoa religiosa, né? Então qual é o jogo que eu quero falar? O jogo do legalismo. Quantos crentes legalistas, quantos cristãos legalistas, quantas pessoas que são exageradas, que julgam, que promovem conceitos, conclusões sobre as pessoas, pessoas que, toda pessoa muito legalista, você fica de olho aberto, por quê? Porque ela esconde alguma coisa. Quando o seu defeito, para mim, é muito escabroso, muito elevado, é muito maximizado, e eu falo muito sobre isso, alguma coisa tem. Por quê? Porque todo ser humano normal, todo cristão normal, que trabalha a sua vida, que sacrifica e que coloca o seu coração diante de Deus, quando ele vai olhar para uma pessoa, ele olha para uma pessoa com misericórdia ou com uma certa indiferença no sentido assim, de não dar pérola aos porcos. Se for uma situação em que é Deus e a pessoa, ele não se intromete. Para ele, já saiu de perto dele, tá bom, Deus tirou, tá bom. Agora, quando uma pessoa, ela exagera, o que eu falo desse quarto tipo de jogo? Onde as pessoas, elas maximizam demais os defeitos dos outros. Elas exageram demais tudo, sabe? Exageram tudo aquilo que vai fazer, é enorme. Então, se ela orou, aquela oração é superior. Se ela falou aquilo, se ela fez um estudo, se ela leu um livro, se ela descobriu uma coisa, aquilo é superior. Isso não é normal. Por que é um jogo? Porque você está escondendo atrás dessa sua caracterização, dessa sua performance, uma fraqueza. E fraqueza não se pode esconder. Então ele precisava vencer a guerra. Tá, tudo bem. Necessidade de vitória, as pessoas têm. E aí o que ele faz? Ele impede o povo para comer. Isso aqui deu coisa muito ruim aqui, né? O povo até comia carne crua e sangue. Por quê? Por causa da fome. Então, o Jonatas quase morre. Se o povo não salva Jonatas aqui, morre. Jonatas, que foi o responsável pelo começo desse êxito. Então você percebe que pessoas elas ficam meio insanas por conta do exagero. O que é o jogo do exagero? Tudo que você exagera se torna o quê? Se torna uma neurose. Então tudo que você exagera, sua santidade exagera, sua religião exagera, seu conhecimento exagera, a vida do outro exagera. Então é um jogo onde você quer esconder sua fraqueza. Tá? Então eu quero falar agora sobre o quinto jogo. Alguma pergunta, Muzi? Não, até aqui a gente já tá
Temos nós já bastante estamos material aqui, né, pastora? nós já estamos terminando, né? Eu quero falar sobre o quinto jogo, que é quando Deus, ele manda, uma coisa muito interessante, 1 Samuel capítulo 15, Deus manda que Saul extermine os amalequitas, tudo, animais, tudo. E ele faz o quê? E ele guarda o melhor, né, do despojo, o melhor das vacas, das ovelhas, e ele segura. E quando Samuel chega, Samuel diz assim, mas que barulho que eu estou escutando é esse? Aí ele responde assim, no capítulo 15, versículo de número 15, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das vacas, das ovelhas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então ele disse para Samuel que ele poupou as ovelhas e as vacas porque ele achou que aquilo seria muito bom para um sacrifício e daria dó desperdiçar tudo aquilo. Então o que acontece? Ele camufla a sua cobiça, ele camufla o seu interesse, a sua mentira, a sua desobediência por conta de uma coisa boa. Então diz, olha como eu fui uma pessoa boa, interesseira, eu segurei o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor, eu sou uma pessoa boa, né? E eu quero falar desse jogo, onde as pessoas querem esconder da sociedade, das pessoas que vivem por meio de coisas, por meio de feitos, por meio de compras. Quantas pessoas querem comprar amizade? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Realmente uma amizade que você compra é verdadeira? Se não é verdadeira, por que você quer comprar? Essa é a grande questão. Realmente um casamento que você compra é verdadeiro? Um relacionamento de pai e filho que você compra é verdadeiro? Se não é verdadeiro, por que você quer? Amanhã ou depois isso não vai caracterizar em verdade? Então qual é esse jogo que eu falo sobre o quinto jogo de Saul? Onde você faz coisas negativas e aos olhos das pessoas transforma em coisas boas, para que as pessoas possam ter uma imagem idealizada de você. Então, quer dizer, não tem porquê. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós cometemos os nossos erros. E não se tampa o sol com a peneira. Não se tampa. Fica uma imagem toda quadriculada. Então, o que você precisa entender e compreender, o que eu preciso, o que todos nós precisamos, é que não se compra, não se promove em cima dos erros, não se diz que é bom em cima de uma coisa ruim. Se eu fiz algo ruim, eu fiz. Eu errei. Eu também erro, você erra, todos nós erramos. Quem não conjuga o verbo errar? Então, é normal. Agora, eu pegar algo, disfarçar, camuflar, para esconder isso é muito feio, isso é indigno. Isso é algo assim que é conhecido na Bíblia como hipocrisia. Isso não é bom, nem para mim, nem para você e nem para ninguém, né? Quantos erros, né? Eu quero falar sobre o último erro de Saul, o último jogo de Saul, que é a inveja. A inveja é uma coisa doentia, né? O que é inveja? De onde nasce a inveja? Eu fico às vezes, sabe assim, com compaixão de pessoas que sentem inveja. Por quê? Porque a pessoa ela não entende o que é inveja. A inveja, ela existe quando inicia-se na insatisfação. Pessoas infelizes, insatisfeitas serão invejosas. Toda pessoa, música, que não tem contentamento vai ter a inveja, porque é um fruto da ingratidão. Não adianta. Se você tem descontentamento, você vai ter inveja. Agora, o contentamento é a maneira de você preservar seu coração. A Bíblia diz em Provérbios que a inveja ela corrói como câncer os ossos. Ela destrói, desfarela os ossos, ou seja, toda a força do corpo. Quando ele olha para Davi, ele fica inseguro, porque ele sabia da ordenança de trocá-lo, da parte de Deus, e sabia, por sinal, que Davi ia ficar no lugar dele. Agora, por que ele não se aproxima de Davi, não vai ajudar aquele moço, não vai entender que o governo dele vai terminar e que Deus decidiu que Davi ficasse no lugar dele? Mas não, ele queria continuar e preservar para sua família. Não pôde preservar, porque ele foi totalmente desligado do processo de Deus, dos planos de Deus.
Então tudo que ele fizesse não ia valer. Agora, qual é o jogo? O jogo da inveja, da competição. Hoje a nossa sociedade, ela insere isso no ser humano, competição. Você não precisa, o próximo sala nós vamos falar sobre isso. Você não precisa de competição. Você precisa ser melhor que você mesmo só, e gradativamente, e devagar, dentro do seu processo. Agora, você não precisa ficar olhando para as pessoas e querer o que as pessoas têm, e cobiçar o que as pessoas têm. Então o que você vai fazer? Você vai fazer jogos indevidos. Quantas pessoas puxam o tapete do outro? Quantas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para você, né? Eu estou numa firma, numa empresa, e eu tenho inveja daquele ali porque eu sei da capacidade dele, tá? Então eu sei da capacidade dele, então eu tenho medo dele pegar meu lugar. Eu tenho medo dele ficar no meu lugar. O que eu faço? Eu faço de tudo para manchar a imagem dele. Quantas pessoas no trabalho sofrem prejuízo por conta de pessoas que identificam um capaz, identificam uma pessoa habilidosa e já por precaução vai puxar o tapete dele, vai denegri-lo por conta do quê? Por conta da própria insegurança. A sua insegurança você trabalha. Trabalha a sua insegurança. E cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem a sua habilidade ou a sua debilidade, e eu não preciso falar mal de você para me sugestionar. Eu não preciso crescer em cima do seu erro, eu não preciso crescer em cima da sua falha. Isso é desumano. Então esse sexto jogo que eu falo, Muzi, é sobre pessoas que elas não conseguem lidar com as próprias fraquezas, as próprias inseguranças, e elas vão perseguir outras pessoas. Isso acontece com marido e mulher, sabia? Tem mulher ou tem marido que ele descaracteriza a outra pessoa para se sentir superior. Elevado, né? Pastor, em todos os jogos a gente vê muito presente a insegurança, né? Desde o começo a senhora falou. Né? Insegurança é a raiz a insegurança e a rejeição é a raiz dos males, né? De grandes males, né? Nós conhecemos a história de Saul e o fim trágico, né, pastora? Na nossa atualidade, esses jogos têm trazido finais trágicos para famílias, para casamentos, famílias, pessoas e assim por diante. Todos esses jogos, né, que nós falamos. Nós temos aqui hoje um bom material para que a gente possa refletir muito. Se você se viu, eu me vi aqui em alguns, se você se viu em alguns jogos, é momento da gente parar, refletir, pensar, analisar a Escritura para que a gente possa ir em busca dessa cura. Nós não precisamos viver assim, não é mesmo? Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a buscarmos a verdade, encararmos a verdade. Ela não é nossa, ela pertence ao Senhor. E que nós possamos eliminar todo e qualquer tipo de jogo que existe dentro de nós. E que possamos encarar toda a verdade, Deus. Ó Deus, ajuda-nos, dai-nos força. Sabemos que é difícil, a verdade é uma das coisas mais difíceis de nós aceitarmos e encararmos, mas é a melhor coisa que temos. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.